Olá, boa noite a todos. Dando continuidade à educação médica continuada da Caliper Escola de Imagem. Hoje a gente tem um prazer de ter o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Fetal Brasileira, né, de Medicina Fetal do Brasil, Dr. Pedro Pires, de Pernambuco. Então, assim, uma honra muito grande a gente fortalecer, né, Pedro? A gente tem uma ligação muito forte com o Nordeste, a gente sempre está fortalecendo, né, os speakers do Nordeste. E assim, hoje ele vem trazer um tema bem interessante, que é a sonoembriologia, a evolução e prognóstico ecográfico da gestação inicial, justamente que é um exame que o ultrassonografista, de uma forma geral, ele não dá muita importância, mas quando a gente vai olhando no detalhamento, dá para ver bastante coisa, e Pedro vai nos presentear com essa apresentação. Pedro é doutor pela Unicamp, professor adjunto na Universidade de Pernambuco. Ele fez doutorado na Unicamp também, mas um pouquinho antes de mim. A gente acabou não se batendo lá. A gente não se batendo lá na Unicamp. Foi contemporâneo de Marcelo lá no King's College. Então, assim, tem uma formação muito completa, já tem uma passagem em vários serviços em diversos lugares do mundo. Então, é uma honra muito grande, Pedro, além de um grande amigo, né? E a gente se sente muito honrado com a sua presença, a sua participação aqui na nossa sessão semanal. Então, já vou passar a palavra para você já pode fazer suas considerações iniciais e apresentar a aula. Lembrando que a gente deixa tanto o microfone como o vídeo, né, sem atividade, justamente para não ter nenhuma distração na apresentação. E eu vou fazer isso agora, vou parar meu vídeo aqui, meu microfone, e fica com você agora. Valeu, Pedro, prazer, um abraço. Marcelo e Manuel Sarno, primeiro quero parabenizar vocês e todo o grupo da Caliper por esse trabalho maravilhoso que vocês estão desenvolvendo. É uma honra enorme, é um prazer estar aqui, ter sido convidado. Me sinto bastante honrado com esse convite que vocês me fizeram. Também de muita responsabilidade, que eu tenho observado essas atividades de ensino à distância da Escola Caliper, tenho visto o nível que tem sido, quero parabenizá-los por isso. O Marcelo é um amigo de muitas datas, né? E depois eu conheci você, Manuel, e eu tenho muito orgulho do que vocês fazem, desenvolvendo em termos da ultrassonografia da medicina fetal no Brasil e principalmente sendo de uma região como a nossa, a região Nordeste, e pelo que vocês desempenham também fora do país, levando com muita fibra e com muita qualidade o nome do Brasil, além das fronteiras, né? Então, fico muito honrado de estar aqui com vocês. Nós vamos falar, eu gostaria que me comunicassem quando completar 25 minutos da fala, porque eu sou sertanejo, e sertanejo fala muito. Então, vocês me avisem quando eu completar 25 minutos, para eu tentar não extrapolar muito o meu tempo. Nós vamos falar sobre sonoembriologia, que é um tema, como o Manuel bem falou, às vezes é um pouco esquecido, esse exame inicial, né, do primeiro trimestre inicial, mas é fundamental, é o primeiro contato, né, que às vezes a paciente tem com a vida intrauterina, né, com os sinais. Às vezes as pacientes dizem que agora ela está se sentindo realmente grávida depois que faz esse primeiro exame, que consegue ver os batimentos cardíacos, etc. Sem dúvida nenhuma, a aquisição da ultrassonografia endovaginal pela proximidade do transdutor com o ambiente intrauterino, né, facilitou muito, né, as aquisições das imagens. E como se não bastasse a grande evolução das imagens no modo bidimensional, nos tons de cinza, houve uma melhora significativa agregando sondas volumétricas, né, permitindo aquisições espetaculares, né, da vida intrauterina numa fase ainda tão tenra. Eu apenas gostaria de frisar que eu não pretendo, nessa apresentação, mostrar avanços tecnológicos de imagem, absolutamente. Não é uma aula, assim, um tema para se mostrar o que a tecnologia traz em termos de transparência, né, de sombra, de luzes. Não, eu quero mostrar o que é que o exame em si pode trazer, pode acrescentar. E um exame, de certa forma, relativamente simples,
Eu costumo dizer que nem sempre o simples é simples porque é fácil. O simples é simples porque é reprodutível. A curva de aprendizado nem sempre é longa e as pessoas podem repetir esse exame onde estejam trazendo uma contribuição do ponto de vista das aquisições, das melhorias com relação ao acompanhamento clínico, né, das gestantes e principalmente tentando melhorar os resultados perinatais. É preciso que nós que fazemos ultrassonografia, medicina fetal, tenhamos em mente isso, que a nossa finalidade é trazer melhores resultados perinatais através de rastreios e dos nossos diagnósticos. Em torno de 4 a 10 semanas, falando desse período, no início mesmo, né, os fenômenos de fecundação e migração, eles ocorrem na tuba, né? E nós temos, assim, entre o 14º e o 19º dia, né? Estamos falando aí mais ou menos em torno da 3ª semana, né? Em que ocorre essa fecundação e migração. O ovo ele vai atingir a cavidade uterina e aí ele tem menos de 0,1 milímetros, ele não tem expressão ecográfica, né? O blastocisto ele perde, né? Ele perde a sua capa protetora, né, exatamente na zona pelúcida, e você vai ter numa sequência, né, as células mais externas do trofoblasto elas vão aderir ao endométrio, aí nós estamos falando da fase de nidação, esse ovo vai estar embutido no folheto endometrial e nós estamos falando aí exatamente do 28º dia do ciclo de uma gestante em que ainda o exame ultrassonográfico não consegue captar nenhum sinal de gestação, né? Nenhuma característica ainda que leve a você dizer ultrassonograficamente que essa paciente está gestante. O que nós vemos aí é um espessamento endometrial, vemos a imagem do corpo lúteo, mas isso é uma imagem também, são achados de uma mulher que esteja prestes a menstruar, que esteja na segunda fase do ciclo. Um pequeno saco gestacional de 2 milímetros, ele já pode ser observado, mas a partir do 28º dia. Às vezes a gente fala assim em dias, né? No 28º ainda não vê, mas a partir do 28º já vê um saquinho de 2 milímetros, pode ser visto, porque cada dia, nesse período, é de uma velocidade incrível de desenvolvimento. Então a gente tem uma tendência a achar que é pouco tempo, mas na vida intrauterina é um tempo bastante significativo. Uma semana é fundamental em termos de período de evolução e as alterações são enormes. Então, quando nós estamos aí do 28º ao 32º dia do ciclo, né, aí esse saquinho gestacional já é mais facilmente identificado e nessa fase o trofoblasto ele já produz gonadotrofina coriônica para que o corpo lúteo não sofra involução. Então, 28º dia, o ovo está embutido no folheto, está escondido, não tem expressão ecográfica, é a decídua, é a presença do corpo lúteo. Depois do 28º dia, começa um saco gestacional pequenininho, de aproximadamente 2 milímetros, que os equipamentos mais recentes já conseguem ter resolução para identificá-lo. E no 34º dia, você tem aquele saco gestacional com diâmetro médio de 5 milímetros, já bastante mais factível essa visualização ultrassonográfica. E nós temos aí um beta-HCG paralelamente a esse achado que oscila em torno de 800 mil unidades, mas é mais seguro você considerar a presença desse saco gestacional em torno de 5 milímetros com HCG em torno de 1.200 a 1.500 mil unidades, para você não causar muita ansiedade nessas pacientes com a possibilidade de uma prenhez ectópica. É mais seguro você vê esse saco gestacional quando ele está em torno de 1.000, 1.200, 1.500 mil unidades. Então, com 4 a 5 semanas, né, nós temos esse saco pequeno, esférico, regular, anecogênico no interior do endométrio. O que é interessante é que já nesse período nós conseguimos identificar o folheto anterior, o folheto posterior endometrial, e conseguimos identificar a decídua, ou seja, esse saco gestacional ele está localizado, ele está implantado no folheto anterior do endométrio, onde vai se desenvolver esse saco gestacional e toda a adesão trofoblástica será nesse compartimento. Aqui uma aquisição tridimensional, mostrando um saco gestacional tópico apenas para efeito didático,
e a presença do corpo lúteo, que é importante nesse exame. Nós temos que avaliar o útero, a sua anatomia, e avaliar os ovários, e vamos, na maioria das vezes, encontrar corpo lúteo e fluxo periférico nesse corpo lúteo. O diâmetro médio do saco gestacional ele é avaliado em 3 medidas ortogonais: o diâmetro longitudinal, o diâmetro transverso e anteroposterior, feito uma média dessas 3 medidas, e com isso você tem uma idade estacional. Na sequência dessa apresentação, vocês vão observar que nós não damos assim tanto valor ao diâmetro médio do saco como parâmetro de idade estacional. Só em algumas situações específicas é que nós vamos utilizar o diâmetro médio do saco gestacional para alguma informação que tenha repercussão clínica. Mas na maioria das situações, o que vai datar realmente a idade gestacional é o comprimento crânio-nádega com um embrião que já seja mais robusto, né? De pelo menos 6 milímetros ou mais, nós vamos ver na sequência. De 5 a 6 semanas, nós temos um saco gestacional já com bordos bem ecogênicos, é muito importante ver essa ecogenicidade. Nós temos uma vesícula vitelina visível, num diâmetro médio do saco em torno de 8 a 10 milímetros, pode-se ver a vesícula, mas não vendo, não quer dizer que você tem uma situação aí de inviabilidade, nós vamos ver mais adiante. O embrião, isso é muito importante, ele aparece 3 dias após a vesícula vitelina. E aqui vocês têm um embrião de aproximadamente 2 milímetros, em que nós já conseguimos, né, captar os batimentos cardíacos, e isso é um dado importante nessa avaliação tão precoce. Corionicidade é uma situação que a gente tem que estar muito atento, que não podemos mais nos restringir a diagnóstico de gemelaridade, temos que falar da corionicidade, isso é muito importante para o acompanhamento clínico, é muito importante para a perinatologia, né, para os resultados perinatais, e aí nós temos aqueles sinais, né, do pico coriônico, o sinal do T, que são muito importantes, e numa gestação muito inicial, como essa em torno de 8 semanas, nós temos toda a condição de identificar facilmente os 2 sacos gestacionais e o pico coriônico, caracterizando uma gestação gemelar dicoriônica diamniótica. A vesícula vitelina, que surge aproximadamente 3 dias antes do surgimento do embrião. Se você tiver muito cuidado, trabalhar com zoom é outra coisa que eu tenho que lembrar sempre. A ultrassonografia obstétrica exige zoom, sempre zoom. Se você faz zoom no seu equipamento e ele fica quadriculado, é preciso rever essa máquina que você está usando e procurar um equipamento que permita que você tenha boa resolução mesmo no zoom. Tá? Então, a vesícula vitelina ela tem a nutrição, hematopoiese, biossíntese embrionária, geralmente até 9 semanas. Depois de 9 semanas, a vesícula não tem assim tanta importância, ela vai sendo, como se diz o termo em espanhol, desplasada, né? Vai sendo esmagada entre o âmnio e o córeo. Para lá para as 11, 12, 13, às vezes até 14 semanas, essa vesícula está completamente esmagada nesse espaço que antes era espaço âmnio e corial, e nessa idade mais adiante passa a ser um espaço virtual e passa a ser a membrana âmnio-corial. A vesícula vitelina é visível com diâmetro médio de 8 a 10 milímetros, mas ela sempre deve ser visibilizada a partir de um diâmetro médio de 25 milímetros. É preciso ter cuidado com essas definições, nós vamos detalhar mais adiante. Então, ela tem um crescimento mais rápido, né, até mais ou menos atingir um diâmetro médio de 15 milímetros, e depois ela tem um crescimento mais lento. E a vesícula vitelina, idealmente, ela não deveria ter de dentro a dentro mais de 6 milímetros. Então, vocês observam que isso é um exame que, sem o zoom, você não poderia nem ver que já tem esse embrião. Eu costumo dizer às gestantes que a vesícula vitelina é o anel e o broto embrionário é o brilhante, né? É a pedra preciosa desse anel, e aí você já consegue ver o pulso cardíaco. Não precisa ficar muito estressado, preocupado com os efeitos biológicos do Doppler, da análise espectral dos batimentos cardíacos, porque as recomendações elas mandam que você não passe mais de 4 minutos fazendo análise da frequência cardíaca, fazendo o efeito Doppler. Então, nós não passamos muito tempo, né? Geralmente, em menos em 30 segundos, a gente já consegue registrar os batimentos cardíacos. Apenas tem essa recomendação para não demorar demais, mas nada que seja altamente exagerado, porque às vezes se fala até nem usar o efeito Doppler para ver os batimentos cardíacos, usar o modo M, mas isso não é o que está nas recomendações do ALARA.
Então, a frequência cardíaca embrionária é muito interessante nós observarmos que ela começa muito baixa, né? Uma frequência que pode chegar de 110 a 130, mas em média 110, 120, aliás, em torno de 120. Com 6 semanas, ela vai adquirindo uma curva bastante ascendente, importantíssima nesse período que vai até 8 semanas, e aí ela tem um declínio, né, suave, até a semana 12. Nós temos que observar essas alterações de frequência, porque elas podem nos falar de questões relacionadas a prognóstico, né, de gestação. 6 a 7 semanas, nós observamos algo bastante interessante aí. A vesícula vitelina não é mais aquela estrutura que nitidamente é extremamente maior que o embrião. O embrião já está nivelando, já está rivalizando com a vesícula vitelina aí em estrutura, né, em volume. Então, esse é um marco importante desse período de 6 a 7 semanas. Vocês observam que a gente, sem falar em medida, a gente só na morfologia, a gente já mais ou menos sabe qual é a idade estacional. E esse embrião, ele tem aí 5,6 milímetros, né? 5,6 milímetros, a idade gestacional aí em torno de 6 semanas e alguns dias. Ainda com 6 a 7 semanas, vocês observam esse marco importante que o embrião está maior que a vesícula vitelina. Aqui já conseguimos visualizar o âmnio e aqui o espaço extra-amniótico. Então, aqui já vem aquela informação, aquela confirmação daquela informação que nós falamos lá atrás. A vesícula surge antes do embrião, aproximadamente 3 dias. A vesícula é um órgão embrionário. Se tem vesícula, tem embrião. Mas a vesícula é um órgão extra-amniótico. Então, ele fica nesse espaço real, âmnio-corial, que vai aos poucos, esse âmnio vai ficando mais robusto e vai ocupando esse espaço. Lá para 12, 13, 14 semanas, esse espaço desaparece junto com a vesícula vitelina. 7 semanas, nitidamente o embrião passou a vesícula vitelina, já tem um CCN aí de 10 a 14 milímetros, a atividade cardíaca aí é obrigatória, e começa a haver um afastamento, né, do embrião da parede do saco estacional. Ele começa a ganhar já uma certa individualidade, né? E nós começamos aí com 7 semanas a ter uma imagem já bastante, né, nítida das estruturas desse embrião, que começa a apresentar características já do corpo humano, que vai acontecer quando ele completa 10 semanas, terá um aspecto mais humano. E aqui nós vemos o âmnio, mais uma vez o espaço extra-amniótico, né? O embrião. Atividade cardíaca obrigatória nessa época, né? Nós temos aqui algo que eu acho extremamente importante, e esse mapeamento a cor eu fiz só por efeitos didáticos, e foi num tempo extremamente curto, mas para que todos vejam essa questão. Daqui eu tenho o córion liso, e aqui eu tenho o córeo frondoso. Aqui é a raiz da árvore, é aqui onde ocorrem os maiores problemas nos descolamentos, e aqui os descolamentos eles não têm tanto significado clínico, e muitas vezes as pacientes são colocadas em repouso e comprometendo as suas atividades laborais, né, psicologicamente. Então, é preciso nos habituarmos, termos o olhar para diferenciar o córeo liso do córeo frondoso, para que lá na frente, nos descolamentos, a gente possa mais ou menos avaliar em termos de prognóstico dessa situação. 7 a 8 semanas, o saco gestacional ocupa 1/4 a 1/3 da cavidade uterina. Embrião é adjacente à vesícula. Vejam, ele se distanciou da parede do saco gestacional, mas ele ainda está juntinho com a vesícula vitelina. Os batimentos cardíacos são detectados, de 120 a 150, e já existem os movimentos embrionários. A partir de 8 semanas, o movimento embrionário, na realidade, é o tônus, que é o primeiro reflexo na evolução embriológica, o primeiro reflexo biofísico a surgir. 8 semanas, o cordão já começa a estar desenvolvido, a membrana amniótica muito bem expandida, né? O embrião afastado do saco gestacional e agora também afastado da vesícula vitelina, porque essa membrana amniótica está
levando essa vesícula vitelina mais distalmente das suas estruturas. Tem um marcador morfológico importante com 8 semanas, que é o rombencéfalo. O rombencéfalo é como se fosse o próprio CCN, ele nos diz da idade gestacional, é 8 semanas. O encurvamento do embrião é outra característica desse período. A divisão do tronco-cabeça é uma situação que a gente começa a ver nessa idade gestacional. Também o leve esboçamento dos membros a partir de 8 semanas. Por isso que com 8 semanas nós já vemos esse primeiro reflexo, que é o tônus fetal. Entre 8 e 9 semanas começa já a aparecer um desenvolvimento importante do sistema nervoso central, com a presença da foice, né? Vemos já nitidamente a divisão dos hemisférios. A vesícula vitelina, mais uma vez, afastada da superfície interna do saco gestacional. Brotos dos membros mais evidentes. Herniação fisiológica, que não há nenhuma necessidade de referir, né? Até um CCN de 50 milímetros não devemos definir como um diagnóstico de onfalocele, só a partir de 55 milímetros é mais seguro, no exame já do primeiro trimestre morfológico. E aqui nós vemos o âmnio, a vesícula vitelina, uma estrutura extraminiótica, e o córion liso e frondoso. Aqui está o córion liso e o córion frondoso. Então, isso é muito importante a gente treinar o olho para identificar essas estruturas. 9 a 10 semanas, o saco gestacional ocupa 3/4 da cavidade uterina. O saco gestacional tem de 4 a 5 centímetros de diâmetro. A vesícula vitelínica é periférica, herniação fisiológica, que nós já falamos. Placenta facilmente reconhecida. Frequência cardíaca máxima de 175 batimentos. É preocupante as frequências apenas acima de 175 com relação às taquicardias, né? Com relação às bradicardias nós vamos falar mais adiante. E nessa idade nós temos o surgimento com 8 semanas, a primeira vesícula, que é o rombencéfalo. E nessa idade gestacional nós temos a presença das outras 2 vesículas, observando o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. Esse é um marcador também do exame entre 9 a 10 semanas e a visualização de membros superiores e inferiores mais articulados e também já os movimentos embrionários mais nítidos e aí deixa de ser apenas tônus, passa a ser também movimento corporal. Então nós vemos numa aquisição volumétrica a riqueza do detalhamento de um embrião que começa a entrar na nossa definição ultrassonográfica já na fase de feto. Com 10 semanas, ele já tem uma estrutura, né, mais para o perfil, né, humano, realmente. Você já tem uma abóbada craniana visível, embora essa calcificação seja muito tênue, muito cedo ainda para dar diagnóstico de, por exemplo, acrania nesse período. Aí você já tem uma definição facial, você tem ecogenicidade óssea mais nítida, a mandíbula é a primeira estrutura a surgir, você já tem um perfil mais ou menos de face, tem uma divisão muito mais nítida agora de tronco-cabeça, você já não vê somente a separação dos hemisférios, mas já vê os plexos coroides e consegue já ver mãos e pés. Aquisição 3D, mostrando a herniação fisiológica. Então, nós temos que ver a avaliação qualitativa e a avaliação quantitativa. Então, é sempre bom não se preocupar única e exclusivamente em fazer a medida do CCN e fazer um detalhamento maior das estruturas que são visibilizadas do ponto de vista da sonoembriologia. Então, se eu tenho apenas um saco gestacional, são 4 semanas, um saco gestacional já com embriãozinho são 5, esse embrião já está mais nítido, 6, passa da vesícula o tamanho do embrião, 7, o rombencéfalo, 8, 9 semanas as 3 vesículas, 10 semanas já tem um perfil com ecogenicidade dos ossos da face, com 11 semanas você já tem uma abóbada craniana
discretamente visível, um formato nitidamente humano e com 11 semanas, 12, 13, aquela riqueza de exame que todos nós sabemos no exame morfológico do primeiro trimestre. Embora a gente dá muito valor à morfologia, né, à sonoembriologia, claro que o CCN é o padrão ouro, né, da avaliação da idade gestacional. Entre 10 e 13 semanas e 6 dias é um parâmetro que estabelece uma acurada informação da idade gestacional, inclusive com a recomendação nível A. O CCN é um parâmetro simples de avaliar e extremamente importante. E ele é importante porque ele é simples, porque ele é reprodutível. Todas as pessoas em qualquer local com as maiores dificuldades técnicas e de acesso a equipamentos de alta resolução têm condições de fazer uma boa medida do CCN. E não se faz nada em obstetrícia que seja, do ponto de vista de manejo adequado, sem uma boa datação da idade gestacional. Então, esse parâmetro, que às vezes nem é tão valorizado, é fundamental, porque não se acompanha uma gestação de baixo risco adequadamente sem uma datação precisa. Porque até para você esperar um parto normal, você tem que saber exatamente se ela já está com 38, 39, 40, 41, porque nós sabemos do impacto perinatal cada vez que a idade gestacional avança, mesmo em gestação de alto risco, de baixo risco, a mortalidade perinatal ela tem um acréscimo decorrente da senectude placentária. Então, esperar uma gestação de baixo risco é preciso ter uma condição muito boa de idade gestacional. E gestação de alto risco nem se fala. Como é que nós vamos definir uma monitorização do CIR precoce, CIR tardio? Como é que vamos valorizar um Doppler, se vai ser o duplo venoso ou vai ser a artéria cerebral que vai definir conduta, se nós não sabemos se está antes de 34, depois de 34, enfim, uma série de situações. Então, é muito importante a medida do comprimento crânio-nádega. Estabelecer uma idade gestacional entre 8 e 13 semanas e 6 dias é, sim, uma boa prática do ponto de vista de perinatologia, de agregar valor. Não utilizar o CCN quando acima de 84 milímetros, de 6 a 14 semanas tem uma precisão em torno de 95%. Ele é uma medida reprodutível, mas 3 medidas têm uma margem de erro menor e muda em torno de 4 dias, de 5 dias em uma medida para aproximadamente 5 a 7 dias para aproximadamente 3 dias quando se faz as 3 medidas, 3 a 4 dias de margem de erro. Mas para fazer o CCN tem que se obedecer os critérios, né? A metodologia de se fazer o zoom, de colocar tanto pode ser por via vaginal como por via abdominal, corte sagital mediano, orientação horizontal, magnificar a imagem, né? Que ela tem que ocupar a maior parte da tela. A linha entre crânio e nádega tem que estar aproximadamente 90 graus com o feixe sonoro. O feto em posição neutra, eu costumo dizer que posição neutra é aqui na mandíbula, e o ápice do tórax tem um espaçozinho, tem líquido, então não está em flexão. E também esse espaço não está exagerado, então não está em hiperextensão. Então isso é muito importante. Então nós já falamos, né, que a avaliação da idade gestacional, a avaliação precisa, ela nos dá um segmento adequado do crescimento, cuidados obstétricos, manejo de prematuridade e manejo de pós-maturidade. Com relação a recomendações do CCN para datação, pegando os guidelines da ISOOG, a estimativa da idade gestacional tem uma margem de erro em torno de 8%. Então, você pega a idade gestacional em semanas, multiplica por 7, e 8% desse valor vai ser a variação em dias. Então, observe que com 7 semanas tem uma margem de 4 dias, com 8 semanas, quase 5 dias, com 9 semanas, 5 dias, com 12 semanas, 7 dias de margem de erro para mais e para menos. Isso serve apenas para que, se você tem uma data da automenstruação e ela se enquadra dentro desse intervalo da margem de erro para mais e para menos, então essa DUM é confiável, mas a gente sempre tem a tendência a utilizar para a data prevista do parto, aliás, a data prevista de 40 semanas, nós temos o costume de obedecer sempre o que nos dá o comprimento crânio-nádega. E eu recomendo nunca colocar no laudo data prevista do parto, e sim data prevista para 40 semanas, porque isso cria, às vezes, uma ansiedade muito grande. E, às vezes, a paciente acha que é a data do parto mesmo, aquela previsão.
Quando é feto único, datar a gestação precocemente, de 8 a 14 semanas, é uma excelente prática, né? CCN acima de 84 milímetros, aí dá-se uma preferência à circunferência craniana. No segundo trimestre tem havido uma tendência à circunferência craniana e comprimento do fêmur. Em gemelar, o CCN de 45 a 84 milímetros tem uma recomendação nível D, né? Usar o CCN maior é uma recomendação C do gêmeo para datar a idade gestacional e acima de 14 semanas a circunferência craniana. Quando é fertilização in vitro, data do óvulo ou a idade embrionária da fertilização, nível de evidência 2. Quando nós falamos em ameaça de abortamento, que não é um termo ecográfico, ameaça de aborto é um termo clínico, precisa a gente ter cuidado para não confundir, nós temos que descrever a imagem, né, que nós estamos vendo. 25% das gestações elas têm a apresentação de ameaça, a apresentação das gestações clínicas, 25% elas têm ameaça de aborto, né? Dessas, 50% vão realmente abortar e 50% terão segmento normal. O ultrassom é fundamental para essa diferenciação. E nós temos que, com o ultrassom, ajudar a definir o que é uma gestação intrauterina evolutiva, uma gestação intrauterina inviável e uma gestação intrauterina de viabilidade incerta. No livro que Manuel e os seus colaboradores publicaram, eles citam essa questão desses guidelines, né, com relação a diagnóstico de gestação não viável. Então, em 2006, né, o guideline que definia a questão de gestação não viável por ultrassom hidrovaginal seria aquele diâmetro médio do saco gestacional maior ou igual a 20 milímetros, vazio, e um CCN maior ou igual a 6 milímetros sem batimento cardioembrionário. Vocês imaginem que antes de 2006, nós considerávamos valores ainda menores para considerar o saco vazio e um CCN sem BCF, né? Então, terminou que se deu muito diagnóstico de gestação não viável erradamente. Então, a partir de 2011, houve um adendo do Royal College e é mais seguro nós considerarmos, né, um diâmetro médio do saco gestacional vazio maior ou igual a 25 milímetros como gestação não viável e um CCN maior ou igual a 7 milímetros sem batimento cardioembrionário como gestação não viável. Uma outra situação é quando você faz o exame hoje, o saco gestacional está vazio, repete com 7 dias, e esse saco permanece vazio, é inviabilidade em 100% dos casos. Então, o diagnóstico ultrassonográfico de aborto, ele deve ser sempre considerado por via transvaginal, com o diâmetro médio do saco maior ou igual a 25 milímetros vazio. Então, você tem um caso clínico com o diâmetro médio do saco de 27 milímetros e vazio. Aqui você tem um saco gestacional com vesícula vitelina, um saco pequeno, reavalia com 7 dias, o saco gestacional cresceu, a vesícula vitelina permanece, mas sem visualização do embrião. Eu não acho muito interessante a gente colocar gestação anembrionada e tal. Primeiro que tem a vesícula vitelina, só para ter vesícula tem embrião. Ou se você não vê a vesícula nem o embrião, é porque houve um óbito tão precoce que aquele embrião e aquela vesícula foram absorvidos e eles não aparecem mais, não tem mais expressão ecográfica. Então, o termo anembrionado, ele não fica muito correto. Pedro, a gente já atingiu os 30 minutos, mas pode continuar, não tem problema nenhum. Tá, obrigado. Vou acelerar um pouquinho. Então, o diagnóstico da gestação não viável ainda seguindo, né? Você tem um CCN maior ou igual a 7 milímetros sem BCF, como é o caso aqui, um CCN de 7,1 milímetros e BCF ausente. Então, a avaliação isolada de beta-HCG, ela não define de forma segura local de gestação, viabilidade de gestação. Existem muitas condições de sobreposição de níveis de beta-HCG, portanto, a ultrassom é imprescindível para você fazer agregado em situações de monitorização com acompanhamento do HCG.
A idade materna também é muito importante nessa sequência de perdas, né? Vocês vejam, 30 anos tem um risco de perda de 12% e vai aumentando à medida que essa idade materna também vai aumentando. E é importante frisarmos que 50% da etiologia do abortamento precoce ele está associado com anomalias cromossômicas. Os achados de mau prognóstico são a bradicardia, abaixo de 100, e principalmente abaixo de 80. Entre 80 e 100 é sempre bom pedir para voltar, com aproximadamente 5 a 7 dias. Abaixo de 80, geralmente em 3 dias você já configura a ausência dos batimentos, salvo situações específicas, né, muito raras. Descolamento é importante quando ele tem acima de 40% de área, porque acima de 40% de área ele vai atingir o córeo frondoso, né? Marcadores de cromossomopatia, né? Alterações da frequência cardíaca fetal, embriões com edema, acúmulo de líquido, né? Edemas de partes moles, né? Um embrião que é pequeno em relação à idade estacional, a vesícula vitelina, principalmente a hidrópica, acima de 6 milímetros, a vesícula colapsada, o saco estacional pequeno, quando o CCN em relação ao saco estacional, a medida do diâmetro médio do saco e o CCN, essa diferença é menor que 5 milímetros, e o Doppler, que o ultrassom não trouxe grandes aquisições na relação, principalmente com a avaliação de corpo lúteo e também do trofoblasto, mas se coloca aí como um parâmetro que pode contribuir. Principalmente se tivermos 2 achados associados a uma idade materna, acima de 35 anos, presença de malformação uterina ou uma hemorragia gestacional importante. Só o fato da hemorragia já coloca essa paciente como de risco. Então, aqui é para exemplificar a questão de um descolamento que compromete mais de 40% da área da inserção do saco estacional e, quando compromete mais de 40%, atinge o córeo frondoso e o risco de perda passa a ser bem maior. Aqui nós temos o córeo frondoso, né? Já a placenta, que é uma gestação mais avançada, e esse descolamento ele compromete praticamente a área lisa, né? Que não tem aquela árvore frondosa vascular, mas pega um pouco do córeo frondoso e às vezes o sangramento aí coloca em maior risco essas pacientes. Aqui é um descolamento totalmente no córeo liso, né, uma vitalidade ao que se consegue avaliar nessa idade estacional boa, e essas gestações geralmente tendem a evoluir sem problemas, porque o córeo frondoso está aqui completamente preservado. Um saco gestacional pequeno para o CCN, é um sinal de péssimo prognóstico. Uma vesícula vitelina hidrópica, que nós vemos o âmino, o embrião, saco gestacional, e aqui a vesícula hidrópica, né? E aí esses casos são geralmente óbito, né? Associação com anomalia cromossômica. Aqui uma paciente com 6 semanas de amenorreia, com HCG de 1.100 miliunidades. Num primeiro exame, eu só vejo o saco estacional, não vejo mais nenhum elemento embrionário, eu tenho que ter cautela, pedir para retornar com uma semana para ver se esse saco estacional vai continuar vazio e se aparece o embrião. Okay? Então, sempre procurar dar o zoom. Aqui uma gestação com um embrião que tem um tamanho de 6, compatível com 6 semanas, mas é uma gestação que já está com 8 semanas e 4 dias. Então, é um crescimento embrionário restrito. Corroborando com isso, nós vemos a vesícula hidrópica, a bradicardia fetal, 102 batimentos. Com 8 semanas, essa frequência deveria estar bem mais acima, e isso evolui para o óbito. Sempre bom, após as perdas gestacionais precoces, nós avaliarmos na sequência, depois que essa paciente tiver o quadro clínico de abortamento e tiver melhorando do sangramento, avaliar esse endométrio para ver ou não a necessidade de curetagem. E o ultrassom ajuda. Quando esse endométrio está fininho, geralmente o ponto de corte seria 15 milímetros, o que ajudaria no manejo clínico pós-aborto também. Então, como considerações finais, é muito importante esse exame de 4 a 10 semanas para uma avaliação da idade estacional, sinais ecográficos de prognóstico, detecção de gestação múltipla, avaliar a perda gestacional precoce, é um auxílio fundamental na triagem do sangramento. O clínico precisa do ultrassonografista. É possível se fazer o diagnóstico da priese ectópica o mais cedo possível, permitindo intervenções mais seguras e, às vezes, até condutas clínicas não intervencionistas, né?
Não usar o termo anembrionado, usar o termo óbito embrionário. Aborto retido é uma terminologia clínica, você teria que ter a segurança de que esse embrião está morto, está na cavidade uterina sem vida há pelo menos 4 semanas. A ameaça de aborto é um diagnóstico clínico, você faz ultrassom para ajudar nesse diagnóstico, saber se ainda existe gestação viável, se existe apenas material amorfo na cavidade uterina, caracterizando restos ovulares, né? Abortamento incompleto ou completo também não é muito da nossa alçada, desse diagnóstico. Nós vamos descrever o que estamos vendo na cavidade uterina e podemos medir a espessura para ver se esse material é passível de procedimento com aspiração, né? E 15 milímetros acredita-se que seja um ponto de corte razoável, mas tudo vai depender principalmente da clínica, né? Uma paciente com material pouco na cavidade, mas que está com sangramento, que inspira cuidados, claro que o clínico vai optar por uma intervenção. Na dúvida, sempre reavaliar, né? Então, como mensagem final, adote os mais exigentes critérios para o diagnóstico de inviabilidade para minimizar ou evitar os resultados falsos positivos. Queria pedir permissão e fazer uma divulgação do nosso evento, a Jornada Pernambucana de Ultrassonografia e Medicina Fetal, pela web, 29 de agosto. Temos o Rodrigo Ruano, de Rochester, como nosso convidado internacional, e vários convidados nacionais de peso, serão temas muito interessantes. E lembrar do Congresso Brasileiro de Ultrassonografia, em setembro, com muitos convidados nacionais importantes e convidados internacionais, entre eles o professor Kypros Nicolaides. Então, muito obrigado pela atenção, muito honrado, muito feliz com esse convite e estar com vocês aqui para mim é uma grande alegria. Eu agora vou encerrar o compartilhamento e estou à disposição. Muito obrigado, Pedro. Fantástica a sua apresentação. Eu queria repassar aqui uma pergunta que foi feita pela doutora Winnie Lopes. Ela pergunta assim, como diferenciar o hematoma e o deslocamento da fusão incompleta das decíduas? Só um minutinho, que eu tive um probleminha aqui. Só um minutinho só. Oi, Manuel, perdão, desculpe. Como diferenciar o hematoma? É interessante. O que a gente está me ouvindo? Tô ouvindo bem. O que a gente vê, né, exatamente, porque você tem uma estrutura esférica para se adaptar numa estrutura triangular, né? Uhum. Então, essas áreas que sugerem descolamento numa fase muito inicial da gestação, eu prefiro esperar um pouco e não defino. Eu deixo pelo menos aí 8 semanas, 9 semanas para colocar. Agora, a gente precisa ter cuidado para não criar muito estresse nessas pacientes, principalmente se ela não tem sangramento. Então, eu acho que essa avaliação dessa adaptação na cavidade uterina dá muito falso diagnóstico. E a gente pode, às vezes, incorrer em erro e fazer diagnóstico de hematoma sem ser. Na dúvida, ProRel. Na dúvida, ProRel, melhor esperar um pouco. Não relata nada. Isso. Então, eu queria que você comentasse em relação ao Doppler pulsátil antes de 10 semanas, porque, por exemplo, no guideline da FMF mesmo, ele não recomenda, e a gente aqui no Kings realmente a gente não faz, o Doppler pulsátil, na ISOOG também, né? E eu tenho a mesma sensação que você, que não teria grandes problemas a gente fazer se você faz de uma forma rápida e tal. Mas você não acha que é melhor a gente, do ponto de vista de protocolo, a gente orientar a não fazer, justamente para evitar que haja um mau uso do Doppler? Qual é a sua opinião pessoal em relação a isso? É verdade. É importante essa sua observação, Manuel. Se você for olhar os critérios do ALARA, ele não tem esse rigor. Ele não tem esse rigor. Os americanos são muito mais assim preocupados, né,
Para você ter ideia, eu não vou dizer em que ano era, que eu estava em Londres, não vou dizer o ano, mas houve uma reunião exatamente o Kipros chamou várias pessoas de vários países que estavam lá para definir a questão de como iniciar a fazer o Doppler das uterinas. E foi uma confusão muito grande pela questão exatamente dos efeitos biológicos do Doppler. Você imagina, o Doppler das uterinas, que você não está na cavidade, você não está atingindo ali, exatamente por essa preocupação que você está tendo agora, para que não haja um excesso e comece a botar o mapa de cor, não sei o quê, eu acho perfeitamente aceitável. Talvez até eu possa revisar essa minha informação e ser mais cuidadoso. Mas olha, Manuel, é muito sem graça fazer o BCF no modo M, né? Tirar esse gostinho da gente é fogo, né, Pedro? Justamente é o primeiro momento que a paciente tem a Exatamente. oportunidade de ouvir o batimento. Exatamente. Mas realmente Exatamente. aqui não faz, aqui na Isso. Bom FMF saber não isso. faz. Outra coisa que eu queria te perguntar, Marcelo aqui não está parabenizando, principalmente por essa ressalva que você faz em relação aos termos clínicos e ultrassonográficos, né? Que a gente acaba utilizando muitas vezes no ultrassom termos clínicos e de forma, né, inapropriada. Eu queria que você comentasse o chorionic bump, né, que é aquele Sim, pico choriônico, interessante. que Falta isso. geralmente eu Isso. recebo aí uma mensagem Isso. de algum colega perguntando. Legal, legal. Obrigado pela oportunidade. Falta nessa aula colocar o chorionic bump para tranquilizar as pessoas, né? Que é aquela dobra, né? No Uhum, tapete, né? O tapete do da córeo. inserção do trofoblasto, que dá aquela sensação muito ruim de que alguma coisa está errada ali, mas falta inserir. Nessa aula, muito boa a sua lembrança do chorionic bump. Não tem associação com mau prognóstico. Na grande maioria das vezes é o que tem se observado. Eu acho que a gente não via isso antes porque não tinha resolução de equipamento para ver isso. É, mas tem assustado muita gente, viu? Eu tenho É recebido verdade, é verdade. Eu já essas vi perguntas uns aí. enormes, viu, Manuel? Eu já Enormes, vi uns é. enormes e que evoluiu bem demais, sem problema. Uhum. Doutor Vinícius, ele pergunta. Peraí que eu fugiu meu chat aqui, peraí. Doutor Vinícius, ele pergunta, eu gostaria de saber do doutor Pedro, quando o colega pede ultrassom para avaliação de presença de restos ovulares, o que devemos avaliar para falar sobre isso e como o senhor coloca na conclusão do laudo? Parabéns pela aula, doutor Pedro. Obrigado. Boa pergunta. Eu coloco cavidade uterina com conteúdo amorfo. Espessura, tantos milímetros. Considerar a possibilidade de restos ovulares. Porque a característica do coágulo se assemelha também a restos pela ecogenicidade. Às vezes não dá para a gente distinguir. E aquela paciente pode não estar necessariamente com restos ovulares. Então é bom deixar a possibilidade de. Muita gente não recomenda se colocar a possibilidade de em laudo, mas nesses casos eu coloco. Não vejo nenhum problema. Doutora Ceciana Lopes também comenta a mesma coisa. No caso de endométrio espessado, heterogêneo, conteúdo amorfo, ainda podemos colocar no laudo como restos ovulares? Olha, primeiro não usar a palavra endométrio heterogêneo, porque não tem endométrio. Você tem uma paciente que ela estava grávida e expulsou e tem algum material ali dentro. É material na cavidade. Aquela espessura não é do endométrio, é da cavidade. É isso que às vezes as pessoas confundem. Talvez assim, eu esteja sendo muito exigente nessa terminologia, mas não é endométrio. O endométrio heterogêneo, endométrio espesso é outra entidade. Aí é cavidade espessa por conteúdo amorfo em seu interior. Possibilidade ou considerar restos ovulares. Tá. Doutora Ana Dias Rego, qual o corte mínimo de beta-HCG seria ideal para a visualização de viabilidade embrionária? Interessante. O HCG, como eu falei, ele não é um método que se presta muito para esse parâmetro. Você tem que estar associado com ultrassom. O que nós temos assim é que, geralmente, a literatura traz em torno de 800 miliunidades, que eu acho um pouco rigoroso, né? Eu acho mais seguro, e não só eu acho, mas boa parte da literatura traz níveis em torno de 1.200 a 1.500 miliunidades, quando você deveria ver o embrião, ver o elemento embrionário na cavidade uterina com esse nível de HCG. Agora, quanto à viabilidade, isoladamente o HCG não é um método satisfatório. Aí o ideal é usar o batimento cardioembrionário, realmente, né?
E o exame Doutora, seriado, né? Tudo é o exame exame. seriado. Nessa época, exame seriado. A doutora Nayane Jardim, você usa no laudo o termo gravidez inviável de viabilidade duvidosa? Não. Eu coloco a descrição e peço para a paciente voltar. Uhum. Agora, quando eu tenho a definição, eu coloco óbito embrionário ou gestação não evolutiva. Quando eu não vi o embrião para caracterizar o óbito embrionário, mas não está evoluindo, gestação não evolutiva. E aí, doutor Jorge Leão também pergunta a mesma coisa. Gestação de viabilidade incerta, você usa esse termo? Não. A gente tem que saber o que é uma viabilidade incerta, mas eu não coloco essa terminologia no laudo. É uma coisa interessante que está sendo cada vez mais comum utilizar esses termos, né? E Sim. agora o obstetra tem que estar acostumado a interpretar e saber, né, É. digerir esses termos para não criar mais estresse do que. E a paciente também, sabe, Manuel? A Aham. paciente, ela com essa palavra, viabilidade incerta, é um caos no juízo. Você usa gestação incipiente? Como é que você usa? Por exemplo, você está vendo uma saco estacional com a vesícula, não viu o embrião ainda, ou tem um embrião muito pequeno, 2 milímetros, não viu o batimento. Você, Descrevo e peço para voltar com uma semana. tá, dá um laudo descritivo. Eu só defino o laudo em gestação inicial quando eu tenho critérios finalizados de Uhum. gestação de aborto. Doutora Ceciana Lopes, ela pergunta, professor Pedro, você poderia falar sobre a mola e a malformação arteriovenosa? Caso seja possível, nos dar outra aula sobre gestação até 14 semanas, o que pedir? Vejo muitos protocolos diferentes entre os serviços. Obrigado pela pergunta. A malformação arteriovenosa é um evento que pode ser congênito e pode ser adquirido. A malformação arteriovenosa, você lembrou muito bem, é uma situação que vem geralmente após um evento obstétrico. E geralmente após um evento obstétrico precoce, perda precoce. Mas pode acontecer até em perdas tardias ou após partos, né? E a malformação arteriovenosa pós-evento obstétrico, geralmente ela causa pânico, causa estresse, porque o HCG fica um pouquinho elevado. O HCG não sobe como na mola. Por que o HCG na MAVE ele se eleva? Porque o trofoblasto invade as camadas dos vasos miometriais, né, e conectam ali com a cavidade uterina, e esses endotérios vasculares eles ficam banhados com HCG, banhados com trofoblasto. E o HCG, o marcador da mola, o HCG, sobe significativamente. Depois ele se estabiliza e se mantém numa zona cinza pequena e vai baixando significativamente. Ninguém acredita que algo após um parto, após um aborto, vai manter HCG em níveis relativamente elevados, que não seja uma mola. Então, às vezes, dá muita confusão de diagnóstico. E a mola na sua fase ativa, e a MAVE na sua fase ativa, às vezes uma curetagem é terrível, porque a paciente vai ter um sangramento intenso. A grande maioria das MAVEs tem resolução espontânea. Podem monitorizar, podem seguir a cada 15 dias, mantenham a avaliação do nível de beta-HCG, que você vai ver que ele vai se estabilizar, depois vai cair. E uma dica, faça o Doppler das uterinas. O Doppler das uterinas na MAVE, como você tem muita invasão trofoblástica, ele vai estar aparecendo um Doppler de 5º mês, mesmo após ela ter abortado. Mas com 15 dias, essa mola vai tendo uma regressão espontânea, esses índices de resistência vão aumentando, e isso é um grande marcador de que essa mola é uma mola essa MAVE, desculpe, é uma MAVE regressiva, como é a grande maioria das MAVEs. Rarissimamente uma MAVE precisa de tratamento, intervenção com embolização ou esterectomia, ou coisa que o valha. Raramente é conduta conservadora. Sobre a mola, então, nós temos que estar atento àqueles sinais ecográficos, né, no desenvolvimento, né, da placenta que possam sugerir mola. Agora, lembrando que toda mola embrionada, o embrião é mal formado. Pedro, Ele tem defeito cromossômico, né? Então, se você tem uma suspeita de mola e esse embrião não tem malformação, lá na frente você avaliando, repense, ou pode ser uma gemelaridade, uma mola concomitante com a gravidez normal. Mas a mola embrionada, o embrião, ele
obrigatoriamente ele tem uma formação cromossômica. Maravilha. Pedro, a gente está chegando no nosso limite de tempo, né, de 1 hora de live. Eu vou te passar agora duas perguntas, e aí você já aproveita, já responde e faz suas considerações finais, tá certo? Doutora Winnie, ela pergunta, quando só tem o saco gestacional, você lauda com a idade gestacional? E doutor Ringo, ele pergunta se vale a pena medir o colo do útero nessa gestação inicial e se vale a pena citar a presença de cisto do corpo lúteo. Eu faço o saco gestacional, eu vou pedir essa paciente para voltar. Eu não faço idade gestacional pelo saco gestacional. Respeito quem faça, mas eu não uso o saco gestacional para idade gestacional. Eu espero surgir o embrião com aquele tamanho lá que a gente mostrou. A outra pergunta é com relação ao colo nessa época. E corpo lúteo. Nenhum valor, mas você tem que olhar o colo para ver se encontra alguma coisa. Às vezes tem até um tumor de colo, às vezes tem um pólipo, etc., que vai ajudar a resolver questões de sangramento que vão ficar sem diagnóstico lá mais na frente. E quanto ao corpo lúteo, especificamente, como é a pergunta? Se vale a pena citar a presença de cisto do corpo lúteo. Não, o corpo lúteo a gente olha, mede e faz um estudo rápido do mapa vascular periférico, mas isso não tem grande importância, porque nem sempre se correlaciona com os níveis de progesterona, nem sempre está correlacionado com o prognóstico da gravidez. Maravilha. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bacana, né? É muito bacana você ter essa visão do primeiro trimestre, muito inicial. E é o dia a dia de quem trabalha nas urgências, de quem faz ultrassom, até radiologista que trabalha em porta, né? de urgência obstétrica, e vê esses casos no dia a dia e tem bastante dúvidas. Então, foi muito bacana ver sua experiência, você trazer esses casos, essa experiência com bastante tranquilidade, para justamente tranquilizar os nossos colegas que estão lá na linha de frente, muitas vezes ficam ansiosos para dar o diagnóstico naquele momento, e pela sua fala dá para perceber que em muitos casos a gente consegue, aguardando um pouquinho, ter, né, o diagnóstico e não precisar aquela pressa toda. Muito obrigado, Pedro, mais uma vez. Eu vou encerrar, então, a sessão. Tá joia? Valeu, obrigado, gente. Manuel. Um abraço. Parabéns. Tchau. Parabéns. E lembrando que fica no YouTube, a gente coloca, essa semana já vai para o YouTube, e a semana que vem a gente vai bater um papo sobre isomunização RH com o professor Ricardo Barini, que foi nosso orientador lá da Unicamp, né? Então, professor dos professores. Um grande abraço. Valeu. Forte abraço. Muito obrigado, viu? Valeu, obrigado.